Salve Maria. 34. Quando é que estamos obrigados a professar a nossa fé? Estamos obrigados a professar a nossa fé quando a glória de Deus ou a salvação do próximo o exigirem. Quem quisesse estar professando a fé a cada momento, por exemplo, fazendo seguidamente o sinal da cruz, ridicularizar-se a si mesmo e a religião. Eis porque adverte Nosso Senhor: não deis aos cães o que é santo, nem atireis aos porcos as vossas pérolas. Se inimigos da religião nos importunarem com perguntas acerca da nossa crença, despachemo-los com brevidade. Mas se é a autoridade competente que inquire, devemos professar as claras. Assim fez Cristo ao sumo sacerdote. 35. De que modo recompensa Deus os que professam a fé? Deus recompensa os que professam a fé, distinguindo-os às vezes já neste mundo e honrando-lhes a memória depois da morte. Primeiro, a São Pedro, que professara impávido a divindade de Cristo, Jesus fez imediatamente chefe dos apóstolos. Os 3 jovens da fornalha ardente, tendo professado com denodo a sua fé em Deus, foram por ele protegidos do fogo e grandemente honrados pelo rei. Segundo, a quem tiver de sofrer pela fé, são aplicáveis as palavras de Nosso Senhor: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estouras, o que perderá a vida por minha causa, encontrá-la. Chama-se confessor aquele que é perseguido pela fé, mártir que morre pela fé. Nas imagens apresentam-se os mártires com uma palma na mão. É a palma da vitória. Há cerca de 16 milhões de mártires. Nenhuma religião pode apresentar coisa semelhante. Por que motivo? Nenhuma religião pode apresentar coisa semelhante. 36. Por que motivo acontece às vezes que católicos renegam a sua fé? Acontece às vezes que católicos renegam a sua fé em virtude de respeito humano ou por dinheiro. Certos homens são como lebres, amedrontam-se com espantalhos, com recreio de ataques, deixam de todo não a fé.
professar a sua fé. Até por dinheiro, alguns abandonam a fé. Assim, por exemplo, na esperança de abandonam a fé. Assim, por exemplo, na esperança de um casamento rico. Tais homens se parecem com Judas, que traiu o mestre por causa do dinheiro. Às vezes, só no leito da morte reconhecem o erro. 37. Qual é a forma mais frequente de cristãos católicos professar? Professarem a fé. A forma mais frequente de os cristãos católicos professarem a fé é o sinal da cruz. O sinal da cruz é para os católicos mais ou menos o que vem a ser a farda para os servidores do Estado. 7. O sinal da Santa Cruz. 38. Como se faz o sinal da Santa Cruz? Faz-se o sinal da cruz, o sinal da Santa Cruz. Peraí. Voltando. 38. Como se faz o sinal da Santa Cruz? Faz-se o sinal da Santa Cruz de dois modos: persignando-se e benzendo-se. Persignar-se é fazer 3 cruzes com o dedo polegar da mão direita aberta. A primeira na testa, a segunda na boca, a terceira no peito, acompanhando-as das palavras: pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Benzer-se é fazer uma cruz com a mão direita aberta, da testa ao peito e do ombro esquerdo ao direito, dizendo: em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dogmática. Na cruz morreram Jesus Cristo e seu primeiro vigário na terra, São Pedro. Lembra ela, portanto, a união de todos os remidos com o chefe da Igreja Romana. 39. Que atestamos nós como sinal da Santa Cruz? Atestamos com o sinal da Santa Cruz a nossa crença no Salvador crucificado e no Deus Trino. O sinal da Santa Cruz faz-nos recordar a nossa salvação pela morte de Cristo na cruz. A tríplice renovação da mesma cruzinha e as palavras concomitantes expressam a ideia da Santíssima Trindade. Constitui, portanto, o sinal da Santa Cruz, uma síntese de nossa religião cristã.
40. Por que se fazem as cruzes na testa, boca e peito? Fazem-se as cruzes na testa, boca e peito, simbolizando o seguinte pedido: ó Deus, abençoe os meus pensamentos, minhas palavras e obras. A testa onde procedem todos os pensamentos representa a origem de todos os seres. Deus Padre, a boca, de onde saem as palavras, representa o Verbo Divino, Filho de Deus. O peito, com o coração, sede das resoluções e do amor, representa o Espírito do amor, o Divino Espírito Santo. 41. Que alcançamos com o sinal da Santa Cruz. Com o sinal da Santa Cruz alcançamos a bênção de Deus. A bênção de Deus significa: Deus nos protege do mal e concede-nos bens temporais, como sejam saúde, reputação, haveres, felicidade. Na guerra, os que trazem braçal com a cruz vermelha não são alvejados. Assim também o homem que se persigna com a cruz do Redentor é livrado por Deus de muitos males. Aplicam-se o sinal da cruz às palavras que ocorrem na vida do Constantino Magno, 312 entre parênteses. In hoc signo vinces. Neste sinal vencerás. Desde o Antigo Testamento, o sinal da cruz era de bênção, como o atestando a serpente de bronze colocada sobre a cruz e a oração de Moisés feita de braços em cruz. 42. Quando se deve fazer o sinal da cruz? Deve-se fazer o sinal da cruz ao acordar e ao deitar, antes e depois de atos importantes. Desperta cedo e benze-te logo. Os primeiros cristãos costumavam se benzer antes da oração, ao sair de casa, em perigos e nas tentações. É tolo quem se envergonha de benzer-se. 8. O símbolo dos apóstolos. 43. Onde se encontra brevemente remido tudo quanto um cristão católico deve saber e crer. Tudo quanto um cristão católico deve saber e crer encontra-se brevemente resumido nos símbolos dos apóstolos. Assim como a criancinha possui todos os membros humanos, o símbolo dos apóstolos encerra todos os dogmas com a mais concisa brevidade. Por isso ensina-se a dogmática, seguindo-se o símbolo dos apóstolos. 44. Porque chamamos também credo ao símbolo dos apóstolos. Chamamos credo aos símbolos dos apóstolos porque com ele
Os batizandos deviam professar a fé antes de se batizarem. Credo é a primeira palavra do creio em Deus Padre, em latim, e quer dizer creio. Toda a pregação dos apóstolos foi condensada no credo. Um pagão, antes de ser batizado, se for adulto, deve rezar ele mesmo o credo. Se for criancinha, reza o padrinho por ele. Igualmente, na Santa Missa Antiga, antes de começar o sacrifício dos fiéis, despediam-se os catecúmenos e mandavam os fiéis rezar o credo. Por isto reza-se ainda hoje o credo antes do ofertório. O credo era a senha dos cristãos. Por ela se conheciam eles uns aos outros, assim como os soldados em tempos de guerra conhecem os amigos pela senha. Quarenta e cinco. Por que chamamos a esse símbolo apostólico? Chamamos a este símbolo apostólico porque nos vem dos apóstolos. Os pensamentos fundamentais do símbolo dos apóstolos Volta. 45. Porque chamamos a esse símbolo apostólico? Chamamos a este símbolo apostólico porque nos vem dos apóstolos. Os pensamentos fundamentais do símbolo apostólico já se encontram no sermão de São Pedro no dia de Pentecostes. 46. Como se divide geralmente o símbolo dos apóstolos? Divide-se o símbolo dos apóstolos geralmente em 3 partes principais e, além disto, em 12 artigos. Assim como os dedos da mão são articulados em falanges, assim também as 3 partes principais do símbolo têm as suas subdivisões. Estes artigos lembram as 12 pedras preciosas embutidas no quadro que o Sumo Pontífice da lei mosaica trazia sobre o peito. Também nós devemos sabê-lo e crê-los. 47. De que tratam as 3 partes principais? As 3 partes principais tratam de Deus Pai e da criação, de Deus Filho e da redenção, de Deus Espírito Santo e da santificação. Então, tchau, salve Maria.
Se tiver mais alguma coisa, se tiver mais alguma coisa, depois eu falo. Tchau.